Hoje eu quero falar sobre o grande mito da língua inglesa, o famoso e temido verbo to be. Se você ainda tem dúvida, eu vou desvendar os seus segredos agora. Então vem comigo, vamos aprender. Chama a nossa vinheta. Como eu disse no início, hoje eu vou falar do verbo to be, tá? Só lembrando que a aula de hoje é para alunos iniciantes, por isso que nós temos o B aqui do lado, que quer dizer beginner, ou seja, iniciantes, tá? Vamos lá. Eu quis falar desse tema hoje pelo seguinte fato. Sempre quando eu pergunto para alunos novos o que eles aprenderam de inglês até hoje, qual é a sua experiência com o idioma, eles frequentemente dizem para mim de volta: Saulo, é o seguinte, eu passei o ensino fundamental inteiro, o ensino médio, tentando aprender alguma coisa de inglês e o que eu aprendi até hoje foi esse tal de verbo to be, que na verdade eu nem sei o que significa e nem como conjugá-lo. Até hoje eu não sei como fazer isso. Então hoje eu vou desvendar o segredo do verbo to be, que na verdade não tem segredo nenhum, é muito fácil, tá? E você vai entender hoje o mistério desse grande mito que é o verbo to be. Então vamos lá. É o seguinte, verbo to be. Primeiramente, por que se fala verbo to be? Porque tem esse to na frente. Esse to na frente é só para colocá-lo no infinitivo, tá? É como se você colocasse qualquer outro verbo com to. Por exemplo, to walk, to jump, to run, to speak, tá? Não tem problema nenhum. Você pode falar que é o verbo be também, tá? Então, já vamos colocar isso de lado. Verbo to be é o verbo be. Qual que é o seu significado? Ele significa ser ou estar, tá? Mas, professor, ele tem dois significados? É uma palavra, é um verbo só. Por que ele tem dois significados? Porque ele tem, tá? É como no francês, je suis, quer dizer eu sou ou eu estou, tá? Então, vai depender do contexto da frase, das palavras que a pessoa usar, você vai entender que ele falou eu sou ou eu estou. E esse é o grande mistério, eu sou ou estou. Mas vamos colocá-lo em prática? A gente precisa saber conjugar o verbo to be. E hoje eu vou conjugar esse verbo to be no tempo presente, bem simples, tá? Bem simples, e no modo afirmativo. Mas antes de tocar nesse assunto, a gente precisa de falar sobre os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que no inglês eles são chamados de subject pronouns. Subject pronouns, tá? E eles são o seguinte: I, you, he, she, it, we, you, they. Certo? Então, para o nosso pronome pessoal eu, nós temos o I. Para o pronome pessoal tu, nós temos o you, que também é comumente traduzido como você, tá? É mais comum do que usar o tu. O ele, nós temos três variações. Nós temos o he para ele, o she para ela e o it, que serve para animais, plantas ou objetos, tá? Mas é aceitável chamar o seu bichinho de estimação, seu cachorrinho, de she ou he. Não tem problema nenhum, mesmo porque o seu animal de estimação já vira um membro da família, quase um ser humano mesmo, né? E muitas pessoas chamam o seu cachorrinho de filhinho, né? É muito comum a gente ver isso. Mas se você chama o seu cachorrinho de tio, de papai, tem algum problema por aí. Mas vamos lá. O pronome pessoal em português, nós, em inglês, nós temos o we, tá? We. No pronome pessoal, vós, tá? Que não é muito usado hoje em dia, mas pelos nossos amigos portugueses, em inglês é you. Perceba que o you do plural é o mesmo you do singular, tá? Então também, mais uma vez, vai depender do contexto para você poder identificar se está falando de você ou vocês. E nós temos, para o pronome pessoal eles no plural, nós temos aqui o they, que serve para eles ou elas. Certo? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Então vamos conjugar o verbo to be com os seguintes pronomes. Eles vão ficar da seguinte forma: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Percebam que é muito fácil no inglês, né? Em português nós temos o você é, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Muda bastante, né? Para cada pronome tem uma variação do verbo ser ou estar. Mas no inglês nós temos o am, que vai para o I, sozinho, somente. Nós temos o is, que vai para os pronomes he, she, it. E nós temos o are, que vai para os pronomes you,
o you novamente no plural, we, que é o nós, e they, eles. Você vai usar o are. 3 variações, am, is e are. Só isso, pessoal. Essa é a conjugação do verbo to be. E é claro que você pode adicionar um complemento para essas frases, né, que seria o predicado no caso. Então, nós teríamos o I como sujeito, o verbo to be, am, e o predicado que será o adjetivo, no caso aqui, happy, por exemplo, feliz, né? Então a conjugação ficaria da seguinte forma: I am happy, que pode ser traduzido como eu sou feliz ou eu estou feliz, não importa. You are happy, he is happy, she is happy, it is happy, we are happy, you are happy e they are happy. Olha como é fácil no inglês. A palavra happy, o adjetivo, ficou da mesma forma para todos os pronomes, tá? O adjetivo, pessoal, só uma dica, ele não vai mudar se ele for singular ou plural. Vai ser sempre happy, tá? É como se nós disséssemos, por exemplo, aqui no they are happy, eles são felizes. É estranho, né? Mas no inglês é assim mesmo, tá? Então, essa é a conjugação e esse é o grande segredo do verbo to be, que na verdade não tem segredo nenhum. É muito fácil, como você pode perceber aqui. Tá? Ficou fácil? Conseguiram entender? Espero que sim. No próximo vídeo para iniciantes, eu estarei falando sobre a conjugação do verbo to be no modo negativo e também no modo interrogativo. Viajar é a mistura de objetivos, metas, expectativas e planejamento. Contemplar as nuvens, o mar, o sol, conhecer novas pessoas, novas culturas, descobrir novos mundos dentro de um mesmo mundo. Fazer negócios, relaxar, se divertir, matar a saudade. É a oportunidade de viver, reviver e registrar grandes momentos. Facilite a sua vida e viva uma nova e inesquecível experiência. Brascom, onde tudo fica mais fácil. Na vida é preciso compreender o que é essencial e o que é fundamental para o nosso bem-estar. O estado de felicidade é o equilíbrio do que podemos guardar em nossas cabeças e em nossos bolsos. Satisfazer a emoção é essencial e satisfazer a necessidade é fundamental. Nossa única e verdadeira felicidade é a alegria de fazer o bem a você. Mesauro, carros de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Não passa o número da minha conta, transfere tudo pra lá que tá tudo certo. Já tá gravando? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o verbo to be mais uma vez, só que eu vou te ensinar a conjugá-lo no modo negativo. No vídeo anterior eu te ensinei o que é o verbo to be, o que ele significa e como conjugá-lo no modo afirmativo, tá? No vídeo anterior, eu disse para vocês que a aula de hoje para alunos iniciantes seria sobre a conjugação do verbo to be no modo negativo e no interrogativo, mas eu quis dividir essas duas aulas em 2 vídeos porque eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Então vamos lá. Antes de falar sobre a conjugação do modo negativo, eu quero relembrar com vocês como é a conjugação do verbo to be no modo afirmativo. Então nós temos aqui a coluna dos pronomes pessoais, né, que no inglês são chamados de subject pronouns, e nós temos aqui também a coluna do verbo to be. Então, como seria a conjugação do verbo to be no modo afirmativo? Seria da seguinte forma: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Estão lembrados? Eu falei dessa conjugação no vídeo anterior, né? E antes de entrar no assunto do modo negativo, eu quero falar sobre algumas contrações, tá? O que são contrações? Contrações são a junção de uma palavra com a outra, tá? Então aqui no caso nós vamos juntar os pronomes com o verbo to be, tá? Então no inglês, quanto mais você abreviar, mais fácil, melhor e é mais usado, tá? Se você falar separadamente as palavras, também não tem problema nenhum, tá? Então como ficariam as contrações aqui no caso? As contrações ficarão da seguinte forma: o I junto com o am vira I'm. I'm.
You com ar, your, tá? Your. Você coloca um apóstrofo no meio e pronto. Your, tá? Abrevia as duas palavras. He com is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Tá? Muito fácil, né? Essa é a contração dos pronomes com o verbo to be. Treine mais uma vez, tá? I'm, your, his, she's, its, we're, your, their. Muito fácil, né? Então, como seria a conjugação no modo negativo? Como no português nós também temos que colocar o advérbio aí, no caso o advérbio de negação, não, no inglês não é diferente, tá? Então no português a gente fala, por exemplo, eu sou inteligente, eu não sou inteligente. Ela é bonita, ela não é bonita. Você é esperto, você não é esperto, certo? A gente já está cansado de saber isso. E no inglês, como ficaria? Nós temos que adicionar também o advérbio de negação, not, not. N-O-T. Tem um som mais aberto, um som como se tivesse um A com um acento agudo no meio. Not. E não not, ou not, alguma coisa assim. Not, tá? A gente vai adicionar o not na conjugação da frase do verbo to be. Beleza? Então, a conjugação no modo negativo fica da seguinte forma. I am not. Vamos usar aí o adjetivo de hoje, vamos usar clean, por exemplo. Limpo, né? Eu não estou limpo, no caso. Ou sou limpo. Mas vamos falar estou hoje para mudar um pouco. Eu não estou limpo. I am not clean. Você não está limpo. You are not clean. Percebam? Eu coloquei tudo separado. Pronome, verbo to be, advérbio de negação e adjetivo. You are not clean. He is not clean. She is not clean. It is not clean. We are not clean. You are not clean. They are not clean. Agora, conjugando o verbo to be no modo negativo com as contrações que eu te ensinei mais cedo. Fica da seguinte forma. I'm not clean. You're not clean. He's not clean. She's not clean. It's not clean. We're not clean. You're not clean. They're not clean. Percebemos mais uma vez aqui que o adjetivo ficou da mesma forma. Clean, 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 clean para todos os pronomes, tá? Não muda. E se a gente decidir não fazer a contração entre o pronome e o verbo to be, mas sim entre o verbo to be e o advérbio not, teria como fazer isso? E a resposta é sim, tem como fazer isso. E ficaria da seguinte forma. Só uma ressalva, o verbo to be am, que é conjugado para o pronome I, a gente não faz a contração dele com o advérbio not, tá? Essa contração não existe. O verbo to be ele é muito curto, ele tem duas letras só, o A e o M, termina com o M. E a próxima palavra começaria com o N, então ficaria um som muito estranho. Portanto, ele não existe. As pessoas inventaram a contração ain't, tá? Que ela não existe no idioma inglês, ela não é correta, mas todo mundo usa, tá? Depois eu vou fazer uma aula só falando sobre o ain't, tá? Ele é conjugado para todos os pronomes desta mesma forma, ele não muda e até em tempos verbais diferentes, tá? Então ele é muito estranho, ele não existe, não escreva uma redação, um livro usando ain't, mas as pessoas usam o ain't, tá? Então voltando para a nossa conjugação aqui, com as contrações agora com o verbo to be e o advérbio, fica da seguinte forma. I am not clean, tá? Então, como eu disse, não existe contração, a menos que você queira usar a contração entre o pronome e o verbo to be, I'm, tá? De outra forma, não existe. I am not clean. You aren't clean. E esta é a pronúncia da contração entre o are e o not. Aren't. You aren't clean. Você não está limpo, ou você não é limpo. Ele, he isn't clean. Agora, a pronúncia é isn't, que é a junção do is com not. He isn't clean. She isn't clean. It isn't clean. We aren't clean. You aren't clean. Ficou da mesma forma do you do singular. Aren't, tá? E they
aren't clean. Certo? Fácil, né? You aren't, he isn't, I am not. Tá? Então é só isso que vai mudar. Nós vamos ter duas contrações só. O isn't e o aren't. Bom, essa foi a conjugação do verbo to be no modo negativo. No próximo vídeo para iniciantes, eu estarei falando sobre a conjugação deste verbo no modo interrogativo. Então até o próximo vídeo.